Carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu dominasse toda a sabedoria dos mistérios, da ciência e da fé que removesse montanhas, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu dividisse todos os meus bens com os pobres e me tornasse escravo para exaltar-me, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Porque o amor é benfazejo, o amor eleva, perdoa, espera, transforma e dura. Porque o que é bom é para sempre, é para o infinito e é permanente. Quando eu era criança, eu pensava como criança, falava como criança e agia como criança. Então cresci e esqueci de como eu era. Hoje, ao deparar-me no espelho, vejo essas duas faces e percebo tudo que perdi e tudo em que me transformei. Ainda me restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, que deve ser o permanente, o grandioso e o eterno. Há quanto tempo esta carta foi escrita e até hoje ainda é uma das mais belas mensagens. Muitas conversões aconteceram ao perceber a mensagem de amor que trazia esta carta. Todos deverão um dia cedo de descobrir que a única lei que não passará é do amor. A sabedoria passará, as línguas se calarão, os profetas desaparecerão, mas a lei do amor será única e regerá todo o universo. É preciso que as pessoas entendam que nenhum bem, que nenhuma riqueza pode sobrepor ao amor e ao poder que o amor tem de transformar. Remontando há tempos atrás, lá na história antiga, vamos falar de um rei poderoso, de um rei que tinha muitos escravos, que era um grande construtor, que tornou a sua cidade belíssima, cheia de prédios grandiosos para a época, e que os jardins da cidade foram considerados por muito tempo a 7ª maravilha. Lá, na Babilônia, vivia esse rei, Nabucodonosor. Mas este rei tinha uma história de tirania, de maldade, de autoridade excessiva. Fez com que muitas pessoas fossem despatriadas e tornassem seus escravos. Obrigou profetas, magistrados, juízes e pessoas importantes da época a adorarem uma estátua de ouro de 30 centímetros. Jogou inocentes
em óleo fervente e em fogueiras, simplesmente porque não souberam interpretar os seus sonhos ou não interpretaram a seu contento? E com todo esse dinheiro, com todo esse poder, desconhecia a lei do amor. E de repente, esse rei foi ao fundo do poço, enlouqueceu. Muitos nomes foram dados para a sua insanidade, licantropia e outros mais. E ele foi para o pasto, pensando que era um animal e se sentindo um animal, pôs-se a pastar, a rolar na relva, a dormir no relento, e ficou por muito tempo nessa insanidade. E um dia, um pastor muito humilde, vendo daquela maneira, jamais teriam reconhecido os cabelos longos, as unhas imensas e sujas, andando de quatro, comendo pequenos arbustos. Esse pastor se apiedou dessa criatura que mais parecia um bicho do que um ser humano. E como não tinha nada a fazer, na sua imensa pobreza, recitou para ele alguns textos bíblicos. E naquele momento, uma chama divina foi percebida pelo coração do tirano, que imediatamente se converteu, transformando-se em uma outra pessoa. E a partir daquele momento, a lei que passou a regir a vida deste homem poderoso foi a lei do amor. Passou então a tentar refazer e redimir de seus erros, de suas maldades. E quando Orfeu veio buscá-lo para descansar nos seus braços eternos, ele foi como um outro homem, tranquilo e sereno, porque havia aprendido a lei do amor. Devemos estar atentos, observando a todos os momentos se estamos exercitando esta lei com perdão e com muita caridade para o próximo. Amém. Nada impede o sol de nascer ou de se pôr, senão a mão do Criador. Assim, a nossa vida deverá ser de inúmeros sóis que nascem para aqueles que têm frio, para quem vive na sombra da tristeza e do desespero. Então, quando o sol se pôr, estaremos seguros e iremos serenamente, pois entendemos que a missão foi cumprida. Rostov. Os anjos nos falam pela boca das pessoas que conosco convivem. Basta ouvir. Bárbara. Ela é minha amiga e sei que falará comigo, com meu filho. Ele precisa acordar. Esther.
noite. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bastante animados para cumprir a tarefa que foi dada. Não é? De vez em quando a gente precisa dar um beliscãozinho para não esquecer do que tem que fazer. Os dias são muito corridos, a vida é muito corrida, mas temos que tirar um tempinho. A partir do momento que a gente tira um tempinho, é bom para refletir, é bom para observar que são privilegiados, que nada falta, e que com outros não é bem assim. Quando a gente vive na fartura, que tem casa boa, tem alimento, pode comprar as roupas, os remédios, a gente fica um pouquinho egoísta e não lembra dos outros que não têm esta mesma vida fácil. E principalmente nessa época, conforme eu já falei a semana passada, é uma época muito sofrida para o pobre. É a época que todos aqueles que têm mais condição financeira deveriam estar muito preocupados. Porque tem muita criança passando frio. Porque tem muita gente que não tem onde dormir. Tem muita gente dormindo no chão, dormindo sem cobertor. Tem muita gente passando fome, passando frio, passando falta de remédio. Aí me falam, mas tem muita assistência, a prefeitura dá muita coisa, ou tem muita entidade que preocupa com isso. Mas ainda tem muita gente sofrendo. Então, pegue aquele agasalho que está lá encostado, há 2 anos que está lá parado, pegue aquele cobertor, quem tem muitos, tem gente que tem muitos que estão lá encostados, aquele calçado, aquela roupa quentinha que não usa mais, e passa para frente. Vamos renovar as energias. E para outro vai servir muito, vai ser de muita valia. Tem feito muito frio, não tem feito? E alguém aqui está passando frio em casa? Não, ninguém. Todos aqui têm roupas boas, de lã, de couro e de sei lá o quê. Mas está todo mundo bem, graças a Deus. E a hora que deita lá na cama quentinha, lembra de quem está passando falta? Né? Então vamos mobilizar, vamos procurar saber onde está precisando, vamos fazer campanha, ação. É tudo muito bonito nos livros, é muito importante que se conheça a doutrina, é muito importante que se reúnam para estudar, para debater, para fazer novos planejamentos, mas que acima de tudo tenha ações de caridade, porque uma fé sem obra de nada adianta. O que adianta vocês estarem aqui toda semana, batendo a mão no peito, orando, escutando as palestras, conversando com os espíritos, tirando as dúvidas, se não mobilizaram frente às tristezas do outro, se não se condoeram com alguém que esteja necessitando de um agasalho,
ou necessitando de um cobertor. É isto que deve ser feito nos centros espíritas. Muita ação social, muitas ações sociais. Às vezes ficam preocupados com o número de pessoas que frequentam. Se frequentarem 3, são 3 a mais a fazer a diferença onde vivem. Se frequentarem 10, são 10 a mais. Mas que este lado social não seja esquecido. Vamos lá, irmã? Boa noite. Boa noite. Poxa, tem que colocar em prática essas coisas da festa, não havia mais ficar. Poxa, entender tudo isso aí, mas não colocar em prática as coisas que está escrito, né? Saber está tudo na branca, mas não colocar em prática, adianta. Poxa, tem que colocar em prática as coisas que nós ouvimos, passou. E está aí para ser feito. Não havemos de nada que seja religião que seja, porque toda religião é do Pai. Mas a verdadeira religião é aquela que está no coração do homem e bota para fora, põe em prática as coisas, o amor ao próximo. É isso aí. Cada um pode fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, pode ter certeza que o mundo vai se tornar melhor. Poxa, que cada um possa agradecer mais e pedir menos. Fique todo mundo na paz no seu bom. Nós estamos quebrando hoje. E tem muito irmãozinho cá hoje. Mas está sendo feito pedir caixa. Hoje não vai prolongar muito, não, mas estou certa. Tá certo? Oxe, Tá certo porque tem um trabalho para fazer. Oxe, é isso mesmo, Camarada. Na Isso verdade, aí é uma alavancada, né, gente? isso. Para todo mundo despertar e quem sabe que daí as coisas vão fluir mais. Tem parte do coração de cada um, né? É verdade. Aí vai reunir, gente. E todo mundo vai sentir alegria no coração de poder estar ajudando. E vai despertar um espírito de solidariedade, não é isso? Essa palavra bonita. Há de observar. Todo mundo diz, não é? Diz isso, é. Solidariedade, oxe, então, todo mundo vai passar por uma experiência boa, Há de observar é isso mesmo. que 2 segmentos são os que mais precisam. As crianças É isso e os idosos. Oxente. Se observar lá nas casas onde vivem os idosos, essa época, eles urinam muito na cama. E precisam muito de fralda, e precisam muito de roupa, para não sofrer assaduras e outras coisas mais que vêm como consequência disso. Essa alavancada vai ser boa hoje. Oxente, é assim que começa, não é não, gente? Ixi, acaba da festa. É um bom começo. Oxente, colocar em prática, arregaçar as mangas aí e trabalhar. Oxente, é uma formiguinha que está começando, mas a formiguinha faz diferença, né? Tá. Oxente, para nossa boquinha, nós fazemos lá hoje. Boa noite, pastor. Boa noite. Todos na paz no seu corpo, não sabe fazer lá hoje, cara. Oxe, vamos todos. Oxe. Eu não podia deixar de passar aqui um pouquinho para desejar uma boa semana para todo mundo, para pedir mais uma vez que não se esqueçam de orar várias vezes por dia, que estejam com a cabecinha
bem livre dos maus pensamentos, porque cabeça que fica pensando as coisas erradas acaba até contaminando o corpo e trazendo outras coisas que não são boas para a vida. Então, bons pensamentos, boas atitudes e principalmente muita ação na vida de vocês e na vida dos irmãos que convivem com vocês. Eu desejo também que essa empreitada que vocês estão iniciando, que encontre pessoas que realmente vão ensinar muita coisa para vocês, principalmente a fazer com que questione e observe quanto a vida de vocês é boa, o quanto vocês recebem de Deus a todos os momentos e que por isso, por serem privilegiados, tanto financeiramente quanto são esclarecidos, têm oportunidade de aprender muito, é que têm obrigação de fazer a diferença por onde passam.